Glórias a Deus. Eu creio que não estou esquecendo nada. Queridos e amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Quem for achando vai dizendo amém. A palavra do Senhor nos diz, Gênesis 13, a partir do versículo 14 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Célio. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui meditando nas tuas escrituras. Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. O teu filho já orou por esse momento e eu confirmo, meu Pai, e me uno a ele por esta mensagem. Vem falar conosco pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esse mês o nosso ministério vai estar fazendo 13 anos que começou esta obra. E neste mês, eu juntamente com outros irmãos que eu estarei abrindo a oportunidade, nós estaremos falando justamente desse tema tão importante, de aniversário, daquilo que Deus tem feito conosco, como começou esta obra, como Deus tem cumprido as promessas que Ele fez lá no começo da obra. E eu quero aqui esta noite, irmãos, justamente trazer uma palavra da parte do Senhor, da vida de alguém que foi chamado pelo Senhor, Abrão, para também fazer uma obra, e de os muitos mandamentos que a Bíblia nos dá, alguns passam até desapercebidos, das promessas que Deus faz aos nossos corações. Esse aqui que Deus deu a Abraão, eu acho muito interessante, no versículo 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Deus chama a Abraão e diz o seguinte: olha, levanta os teus olhos e vê. Nesse sentido, irmãos, o que Deus estava querendo falar para Abraão: olha, tenha uma visão daquilo que eu estou te dando como promessa, que eu vou realizar na sua vida. Então levante os seus olhos e veja aquilo que vai ser realizado. Originalmente, irmãos, essa promessa é para Abraão, mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele também, irmãos, quer que a gente tenha o mesmo espírito, o mesmo sentido que Abraão teve com relação às promessas de Deus, que a gente, aquilo que Deus fala nos nossos corações, aquilo que Deus nos direciona, que a gente possa ver, não com os olhos carnais tão somente, mas com os olhos espirituais, porque, queridos e amados irmãos, não há, irmãos, um direcionamento, não há uma direção, melhor dizendo, se a gente não vê com os olhos espirituais, porque tudo que se realiza, primeiro é feito com os olhos espirituais, para depois se materializar no mundo material. Amém, queridos? Então vejam bem, irmãos, esse texto aqui, irmãos, que Deus fala com Abrão, ainda era Abrão, não Abraão, porque Abrão, irmãos, quer dizer grande pai. Só depois, lá no capítulo 15, se não me falha a memória, é que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, que aí é pai de muitos ou pai de multidão, e aí já há uma mudança.
Mas quando Deus chama aqui, irmãos, Abrão, que é um grande pai, né, já tinha o Espírito aí que Deus queria realizar na vida de Abrão. Aí só depois que ele passa a ser pai de multidões, porque Deus aí, ele vem confirmar a promessa na vida dele. Deus revelou a Abrão, irmãos, e falou com ele, lá no capítulo 12, mandando ele sair da sua terra. Era uma terra idólatra, e Deus diz o seguinte: ô Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, que eu vou te levar para uma terra, e dessa terra que vou te levar, eu vou te fazer uma grande nação, de você vai sair muitos. Inclusive, irmãos, aqui nessa promessa, quando ele ainda era Abrão, diz que farei a tua semente como o pó da terra. Aí você imagine como seria a descendência de Abraão, como o pó da terra, seria enorme. E aí, irmãos, Abrão, ele não duvida, ele tem um gesto de fé, ele obedece à palavra do Senhor, na direção do Senhor, e ele sabia, irmãos, que Deus falaria com ele, e ele iria aonde Deus mandasse. Agora, o que ele não sabia, irmãos, era o que ia acontecer. Ele não sabia o que Deus ia realizar na vida dele, especificamente ainda. Mas aí, irmãos, naquele momento, Deus promete essa descendência como o pó da terra, uma grande descendência. Deus não entrou em detalhes, e às vezes Deus nos chama, irmãos, nos promete, mas também não entra em detalhes. E é na caminhada com o Senhor que nós vamos conhecendo aonde Deus quer nos levar. E Abrão sai, irmãos, e segue ali aquilo que Deus tinha ordenado. Mas com o passar do tempo, irmãos, na caminhada com Deus, Abrão foi ver aquilo que eu creio que nós já conhecemos também, que na caminhada com Deus, irmãos, nem tudo é flores. Na caminhada com Deus, irmãos, nem tudo vai acontecer de acordo com o que a gente programa, nem tudo vai ser como nós imaginamos. E na sua caminhada, irmãos, ele descobriu aquilo que eu creio que nós já descobrimos na nossa jornada de fé, que na jornada de fé tem luta. Amém ou não amém, irmãos? Que na vida cristã, na caminhada com Deus, não é fácil. Não é fácil. Tem problemas, tem lutas, tem dificuldades. E não demorou para Abrão descobrir isso, irmãos. Sabe por quê? Porque logo que ele chegou em Canaã, a terra que Deus havia prometido, ele chega lá, irmãos, e encontra logo o quê? Uma grande fome. Havia fome naquela terra. Aí Abrão vai morar no Egito. E quando chega no Egito, irmãos, ele quase perde a sua esposa. Eu não vou detalhar aqui porque a história é longa, mas ele quase perde a sua esposa para um rei lá. E depois, irmãos, passa algum tempo, lá vem mais luta. O que acontece? Ele vai ter que se separar do seu sobrinho Ló, que tinha ido com ele na jornada. Ele cresce, ele e o seu sobrinho, e os pastores, irmãos, começam a entrar em contenda e tem que se separar. Aí foi uma grande decepção, creio eu, para Abrão, porque era familiar. E aí, irmãos, a gente pode ver também simbolicamente, porque é tão difícil, irmãos, unir pastor, viu? Eita, bichinho difícil de unir, viu? A Unimep aqui em Pacatu, irmão, faz ano que peleja congregar todos os pastores. Agora nós estamos aí com um projeto, né, com o pastor, me falhou a memória, pastor Paulo, e também, irmãos, é difícil, irmão, nem todo mundo, os pastores, é aquele negócio, cada qual no meu círculo, cada qual na minha tribo e pronto, e é difícil, irmãos. Abraão não tinha problema com Ló, nem Ló com Abraão, mas devido aos pastores, eles tiveram que se separar. E aí, irmãos, eu creio, irmãos, que foi uma grande decepção para Abraão,
porque, irmãos, foi o único parente que Abraão levou, né? Teve seu pai, mas seu pai ficou pelo caminho. E ali, irmãos, a gente compreende, queridos e amados irmãos, talvez Abraão tenha levado Ló, porque pensava, não, se Deus diz que eu sou um pai grandiosíssimo, eu sou já velho. Sara também misericórdia. Então eu vou levar meu sobrinho, porque ele pode fazer às vezes de meu filho e gerar descendência para mim. Talvez, né? Eu estou conjecturando. E aí ele leva Ló, e quando, irmãos, menos espera, Ló se separou de Abraão. E aí, irmãos, quando ele se separa de Abraão, é o que Deus, no momento em que Deus chega e fala com Abraão, no texto que nós vimos, versículo 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que o quê? Que Ló se apartou dele. Abraão estava vivendo um momento difícil na sua vida, irmãos, familiar, era um momento de luta. Aí nesse momento, irmãos, Deus aparece para ele e faz essa promessa que nós vimos. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, eu quero dizer que Abraão já tinha descoberto que andar com Deus não significa que tudo vai ocorrer às mil maravilhas. Amém, meus irmãos? Isso aqui já tem sido ensinado aqui, né? Eu penso que nenhum de nós aqui está enganado a esse respeito, que o crente passa luta também. Todos nós, irmãos, já tivemos decepções. Todos nós, irmãos, já passamos por dificuldades, por problemas, servindo a Deus. Amém ou não amém? Amém? E além disso, irmãos, havia um outro fator. O fator tempo. Porque o tempo, irmãos, Abraão seguiu a Deus, mas não sabia dizer quando se cumpriria aquela promessa. E aí vem, irmãos, o fator tempo, porque o fator tempo, irmãos, é complicado, porque o tempo usa as circunstâncias. Você pode ter uma promessa, você não sabe quando é que vai se cumprir, e durante o tempo que você está andando na visão dessa promessa, tem o fator tempo, e nesse período vai ter circunstâncias, irmãos. E essas circunstâncias, irmão, pode matar os sonhos, pode matar a visão de Deus. As circunstâncias, irmãos, elas trabalham para fechar os nossos olhos espirituais. As circunstâncias, irmãos, elas trabalham, irmãos, para tentar nos desestimular. Não, rapaz, essa promessa foi feita a você, mas é igual a todo mundo, rapaz, já passou muito tempo, não realizou, então você vai aí. Ontem eu estive lá no setor H, né, inclusive uma aula abençoadíssima da nossa irmã Fabiana, e eu falava ali no final com relação à palavra mediocridade, porque está na média, né? Então, se você tem uma promessa maravilhosa de Deus, mas não aconteceu, rapaz, vai levando a vida, vive na média, não te esforça não. Inclusive, irmão, nós estamos falando sobre avivamento, e foi falado ontem na aula também, já foi falado pelo diácono Eduardo aqui também, que avivamento é justamente isso, irmão, nós sermos impulsionados pelo Espírito, para não nos acomodarmos a uma vida medíocre. Eu e você, irmão, não somos um povo comum, irmãos, não, nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele não vai nos deixar nos acomodar, irmãos. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não vai se acomodar, ele vai querer sempre fazer algo para o Senhor, porque é isso que o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Amém ou não amém, meus irmãos? E aí, meus queridos e amados irmãos, o tempo, irmãos, às vezes, antes do cumprimento da promessa, ele quer nos fazer acomodar. Lembro-me eu, irmãos, que quando a gente começou esse ministério, irmãos, eu trabalhava no período da noite, tinha que dormir à tarde, e por muitos dias eu não dormia à tarde, irmãos. Eu estava resolvendo, no começo da igreja, problemas da igreja. Ao invés de ir dormir para trabalhar à noite, não, às vezes eu corria de um lado para o outro, resolvendo os problemas da igreja, levando irmão para hospital, levando irmão para isso. E muitas das vezes eu deixei de dormir
à tarde, para, no começo da obra, aquilo que Deus estava, através do Espírito Santo de Deus, me direcionando. E muitas das vezes, irmãos, era dia de culto, ainda tinha um culto à noite, e eu terminava o culto e ia trabalhar na Vicunha. Depois de 13 anos, irmãos, muitas das vezes, a gente olhando para aquilo que Deus já nos deu, o tempo que nós temos nessa caminhada, as circunstâncias que nós vivemos, olhando para tudo que já foi feito, realizado e que Deus realizou, isso pode querer nos levar para um comodismo, ou isso pode querer nos levar para experimentar novas coisas e sairmos da visão que aquilo que Deus nos deu. Eu quero ser bem sincero com a igreja, meus amados irmãos, que uma coisa que eu não negocio de maneira nenhuma, como pastor da obra, como fundador do ministério, é a visão que Deus me deu. Eu não negocio, irmãos. O tempo pode passar, mas enquanto tiver no meu coração de pastor, a visão que Deus me deu de pregar a palavra, sem estar floreando, sem modismos, amém, irmãos? Pregar a palavra para os perdidos, aonde Deus mandar, evangelizando nas ruas, nas praças, trabalhando também com o povo aí fora, como era a igreja primitiva, no aspecto social, em casa e fora de casa, e formando líderes, como nós temos formando ao longo desses 13 anos, preparado pessoas para pregar, para evangelizar, para discipular, para trabalhar com crianças. Essa é a visão que Deus me deu. Amém, meus irmãos? Você que começou esse ministério ou não, eu creio, irmãos, que quando você chega para congregar numa igreja, você observa e você vê. Então, você tem que seguir aquela visão daquele ministério, porque cada ministério tem um chamado diferente. Amém, meus queridos? Porque eu não posso querer agradar cada um aqui para o ministério ser como você quer, cada um individual, porque senão a gente vai estar construindo uma torre de Babel e eu estarei fugindo daquilo que Deus me chamou lá no começo e que tem sido fiel esses anos todinho e tem mantido esta obra até hoje, porque eu tenho obedecido aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? E aí, meus queridos e amados irmãos, porque às vezes, irmãos, com o passar do tempo, as pessoas, não, mas agora é um outro tempo, porque agora as coisas estão diferentes, a gente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, vai encher a igreja, vai fazer isso, vai acontecer. Aí eu digo, irmãos, eu estou há 13 anos nesse ministério, desde o princípio, e até hoje tem acontecido, tem sido feito, porque Deus tem sustentado. Não é porque uma visão A, B ou C vai chegar aqui e vai mudar e vai que abençoado nós já somos demais. Abençoado nós já somos demais. Não é visão nova que vai chegar aqui, irmãos, enquanto Deus não falar o coração do pastor, e é o pastor da igreja que direciona a visão da igreja. Posso ouvir um amém? É o pastor da igreja, irmãos. O ministério, irmãos, quando começou lá no princípio, Deus me chamou. Aí as pessoas se agregaram ao pastor para começar a obra. E ali foi dada a visão ao pastor. E a igreja cresceu naquela visão, se desenvolveu naquela visão, está crescendo naquela visão, está sendo abençoada naquela visão. E eu sempre falo aqui, irmãos, que às vezes a gente pode se acomodar e ter a visão, aquela síndrome, né, da psicologia da janela. Se você, irmãos, comprar um apartamento novo, de frente com uma vista, com a praia, você chega, você vai ficar encantado. Primeiro dia, segundo dia, não vai querer sair da janela, vendo a visão. Uma semana, um mês, passaram os anos, irmãos, aquela visão passa, olha, coisa normal, já não valoriza mais. E às vezes no ministério acontece isso. As pessoas passam muito tempo no ministério e deixam de valorizar, irmãos. Aí os lá de fora ficam valorizando. Rapaz, aquele ministério é uma bênção.
Aquele ministério é abençoado. Pastor, mas eu tenho ouvido falar do seu ministério. Que bênção. Mas às vezes a gente se acomoda e não vê que a gente está sendo abençoado pelo Senhor. Agora no retiro, eu estava falando para alguns irmãos que eu fui agradecer onde a gente alugou o espaço. E o dono lá, não sei se foi o Carlinho que me disse, né? Ele veio falar: rapaz, mas o culto de vocês foi uma bênção, né? Foi uma bênção o culto, aí eu estava acompanhando, rapaz, foi um mover. Rapaz, a igreja de vocês é diferente, rapaz. Aí eu disse: rapaz, eu fiquei, rapaz, eu acho que ele ouviu. Aí não sei se foi eu acho que foi o Carlinho. Aí disse: não, pastor, é cheio de câmera aqui. Eu estava assistindo pelas câmeras, tudinho. Os dias tudinho que ele estava vendo o nosso movimento, por isso que ele disse que a gente é diferente, porque ele não viu um povo bagunceiro. Porque lá, irmãos, ele só aluga para crente, porque ele é crente. Mas lá, irmão, é cheio de placa: não faça som alto, não faça isso, não faça aquilo, para crente. Aí a gente imagina qual é o tipo de crente que estava indo para lá, que ele teve que chamar a atenção e botar placa. E quando ele observa uma igreja que estava orando de manhã, de tarde, à noite, lendo a palavra, meditando, em harmonia, na confraternização, na amizade, na unidade, aí ele olha e vê essa igreja, quem está de fora. Quem está de fora, está vendo a janela pela primeira vez. Essa igreja é uma benção. Amém, meus irmãos? E aí, meus amados irmãos, nós paramos aqui dizendo, irmãos, que nós, irmãos, já na longa estrada, nós nos decepcionamos, irmãos. E eu quero avisar para os amados irmãos que no reino de Deus as pessoas também se decepcionam. No reino de Deus as pessoas também sofrem, irmãos. E tem coisas, irmãos, que me perturba o coração, desta igreja achar que é um povo comum. Irmãos, nós somos chamados para manifestar o reino na terra, e isso não é frase de efeito não, irmãos, é a palavra que diz, irmãos. Porque quando a gente olha em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor diz assim, que nós somos um povo adquirido, nós somos uma nação santa. Bota aí, Arthur, 2,9, um povo adquirido, mas vós sois a geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, irmãos? Esse povo é adquirido. Nós não somos um povo comum, irmãos. Nós somos adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, meus irmãos. Nós somos um povo diferenciado. Nós somos o povo de Deus. Aleluias. Nós não somos só um povo, irmãos, que vem para a igreja, frequenta as reuniões, terça, quinta, domingo, vai para casa, volta de novo. Não, irmãos, não é só isso não, irmãos. O Senhor nos tirou da velha vida, para nos dar uma nova vida, para nós fazermos a diferença onde nós estivermos. Amém? Glórias a Deus. Manda chuva, Senhor, e manda também lá para os interior, para a glória de Deus. Então, irmãos, Abraão, nesse momento aqui, olhe para mim, olhe para mim. Eu sei que cearense se alegra quando está chovendo, mas olhe para mim, depois a gente se alegra mais. Abraão, nesse momento, irmãos, ele estava correndo o risco, meus irmãos, de se acomodar. Porque a Bíblia não deixa muito claro qual era o tempo, desde que ele saiu lá da sua parentela, para esse momento. Mas aí, queridos, vejam bem, Abraão, ele vendo um bocado de dificuldade em sua volta. E ele poderia pensar: rapaz, eu já estou caminhando com o Senhor um bom tempo, eu quase perdi minha mulher, já enfrentei a fome, agora meu sobrinho vai embora, e eu não estou vendo mais nada de sobrenatural, então eu acho que eu vou escolher uma terrinha aqui, vou viver mais minha Sara, e aí me acomodar.
Mas não era isso, irmãos, que Deus queria para Abrão. Não é isso, irmãos, que Deus queria para ele. Ele poderia dizer só o seguinte: não, vou só fazer a manutenção da minha fé e pronto. De vez em quando vou orar, construir um altar, orar para Deus, pronto. Glória. E aí, meus amados irmãos, porque muitas das vezes está correndo mais atrás de alguma coisa. Não, agora eu vou só manter aqui, né? O Benjamin, irmãos, esse ano nós também vamos dar uma sacolejada lá, né, pastor? Também é uma bênção. O prédio não é nosso no papel, mas é nosso por direito, por promessa de Deus, né, pastor Carlinhos? Mas, irmãos, e a gente poderia dizer: não, tá bom, vamos se aquietar, né? Vamos se aquietar, já temos líderes. Se o pastor quiser tirar férias de 2 meses, pode fazer a escala, que tem pessoas competentes aí para pregar. Mas a gente vai se acomodar por causa disso, irmãos? A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui nessa terra não, meus irmãos. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui, a gente tem, irmãos, uma ordenança do Senhor Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é só até as coisas estiverem bem. Abraão, ele estava aqui, irmãos, também, irmãos, a ponto de se acomodar. Por quê, irmãos? Porque ele passou muitas lutas, ele também já tinha adquirido muita riqueza, e ele poderia dizer: não, já cheguei na Canaã, agora eu vou. Mas aí, irmãos, é nesse momento que Deus vem falar com ele. E é nesse momento que Deus fala com esse ministério aqui essa noite também, meus irmãos. E a palavra de Deus para Abraão e para nós esta noite, no versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Aqui tem, como é a versão aqui, levanta agora os teus olhos. Levanta agora os teus olhos espirituais, porque Deus tem mais para nossas vidas, porque Deus quer nos levar a um nível maior, porque Deus quer realizar mais através desse ministério, porque Deus quer realizar. Levanta os teus olhos, olha para as promessas do Senhor, olha para aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas, meus irmãos. Faz um esforço, levanta os olhos e olha para além da nossa condição, para aquilo que Deus pode fazer e realizar através de nós nesse ministério. Era o que Deus estava dizendo para Abraão, depois que Abraão estava ali no meio daquela luta, e Deus diz: olha, Abraão, levanta os teus olhos, levanta os teus olhos, porque, irmãos, Deus não chamou a gente para viver uma vida pequena, natural, só para o gasto. Não, eu sou crente só para o gasto. Que crente só para o gasto é esse, irmão? Não, eu leio a Bíblia, eu boto a Bíblia embaixo do braço, pronto, eu não estou indo para a igreja, tá bom. Mas Deus nos chamou, irmãos, da gente para ficar só para o gasto. Deus nos chama, irmãos, para a gente crescer para padrões mais elevados de intimidade com Ele. A tendência natural do cristão, irmãos, é por isso que Paulo compara, quando a gente se converte como um recém-nascido, é para que a gente vá crescendo na fé junto com o Senhor. Não é porque eu cheguei em um nível, pronto, encerrou. Não, meus irmãos. Deus nos chamou, irmãos, para muito mais. Não foi para isso que Ele nos tirou lá do mundo, não, irmãos, da perdição, não. Deus tem planos maiores para nossas vidas individuais e para o nosso ministério. Deus tem mais para nós. Por isso, eu creio, irmãos, que Deus está dizendo: olhe para o alto. Nós precisamos enxergar
para além do que nós estamos enxergando agora. Nós precisamos olhar adiante, irmãos, muito mais além do que aquilo que nós estamos vendo agora. E o que significa, irmãos? Esse olhe, levanta agora os teus olhos. O que significa isso, irmãos? Irmãos, esse levanta agora os teus olhos é para a gente tirar os nossos olhos nas circunstâncias que nós temos vivido, irmãos, para nós deixarmos de darmos desculpas, irmãos, que muitas das vezes, irmãos, não é desculpa, são argumentos que nós usamos, irmão, nas nossas vidas, muitas das vezes, irmãos, para ter uma vida comum, irmãos, na média, e deixar para trás, irmãos, esses argumentos. Porque, queridos e amados irmãos, a Bíblia, irmãos, falou com Abraão aqui, depois que ele se separou de Ló, irmãos, depois que Ló partiu, aí que Deus chama ele e diz: olha, olhe para o alto, porque eu tenho coisas maiores para você, irmãos. E isso significa, irmãos, que há uma conexão aqui, nesse momento, da luta que Abraão estava passando, da luta emocional, porque era a separação da família, da luta que talvez ele tenha até perdido algumas ovelhas, mas não era isso, era mais emocional com a família. E nesse momento, irmãos, tem a conexão desse momento, dessa separação, com Deus chamar Abraão e dizer: olha, levanta os teus olhos, rapaz, não fica nessa circunstância não, eu sei que você se decepcionou, eu sei que você tem enfrentado lutas, eu sei que você tem passado dificuldades, mas levanta os teus olhos, porque tem uma visão minha para a tua vida, que vai muito mais além do que a circunstância que você está vivendo nesse momento. Ei, levanta a tua mão, que eu quero profetizar esta noite sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, qual é a luta, a dificuldade pode ser financeira, a luta pode ser emocional, assim como Abraão estava passando, pode ser na família, a luta pode ser espiritual, mas eu te convido esta noite a você levantar os teus olhos, porque Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, porque enquanto a vida, Deus opera na nossa vida. Aleluias, aplauda o Senhor. E aí, irmãos, a gente sabe, irmãos, que crises e decepções atuam no sentido, irmãos, de querer, irmãos, colocar a gente de cabeça baixa, desanimado. A gente sabe, irmãos, talvez fosse isso que Abraão estava vivendo. E é por isso que Deus chega ali, irmãos, pede para ele levantar a sua cabeça, olhe para cima, veja além dos seus argumentos. Veja além dos seus argumentos. A Bíblia não deixa claro, mas talvez Abraão, ali decepcionado, quisesse estacionar por ali. Aí é nesse momento que Deus chega para Abraão e diz: levanta os teus olhos, rapaz, levanta a tua cabeça. Não sei se você que está aqui esta noite tem argumentado com o Senhor para tentar se acomodar, mas se você tem trabalhado com argumentos no seu coração, eu quero dizer para você que não tente ficar argumentando com o Senhor naquilo que Deus tem para a sua vida e para onde Deus quer te levar. Porque às vezes a gente fica querendo usar o racional para argumentar com Deus naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E tem muita gente aqui que tem promessa de Deus, tem muita gente aqui que Deus já chamou, levantou e está parado. E Deus, Ele não quer que você se acomode no lugar que você está. Deus quer te levar muito mais além. E aí, queridos e amados irmãos, Deus não quer que a gente fique acomodado num canto. Não, pastor, mas eu continuo sendo crente, pastor. Eu continuo indo para os cultos. Pronto, tá bom não, meu irmão. Deus quer usar, Ele te deu algum dom. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Então, meus amados irmãos, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Tudo isso, irmãos, essa argumentação que a gente tem no coração,
Tudo isso, irmãos, tenta nos convencer de que a realidade que nós estamos vivendo, a circunstância, a dificuldade ou o comodismo, tudo isso, irmãos, esses argumentos, ele fica procurando ser mais forte do que a palavra de Deus, e não é. Porque não tem nada mais forte, meus irmãos, do que a palavra de Deus. Independente de tudo que já aconteceu, apesar, talvez você tenha passado alguns fracassos, alguns erros, algumas decepções, algumas lutas que você tem vivido, meus irmãos, eu quero te dizer, irmãos, que Deus, Ele tem uma palavra, e Ele está falando esta noite: levanta agora os teus olhos e olha mais adiante, olha mais à frente, olha com olhos espirituais, olha para aquilo que Deus tem preparado lá na frente. Amém, meus irmãos? Não fique parado. Eu gosto de pensar muito, irmãos, na história de José do Egito, porque José, irmão, desde pequenininho, Deus falou ao coração dele. Ele tinha aquele sonho, Deus plantou no coração de José um sonho, uma visão, um desejo. E José, menininho, irmãos, ele já tinha isso no seu coração. Ele enfrentou problema após problema, José, irmãos. Pense num homem que sofreu. Pensa num jovem que passou luta. Tudo parecia que ia piorar para ele. Cada dia mais, irmãos, as coisas pioravam para José, mas ele nunca abandonou o seu sonho. Aquilo que Deus tinha plantado no coração dele, ele nunca abandonou. Ele nunca aceitou, irmãos, ficar na média. Ele sempre foi usado por Senhor, porque ele tinha um sonho de Deus no coração dele. É que ele tinha, irmãos, no seu coração uma determinação. Porque é isso, irmãos, que faz nós nos movermos quando Deus coloca um sonho no nosso coração, uma visão. É a determinação para realizar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, irmãos. Todos nós precisamos ter, irmãos. É a determinação, irmãos, de nós irmos adiante. Foi a determinação que fez com que José não se acomodasse em ficar preso, que ele não se acomodasse, irmãos, a aceitar tudo que estava sobre a sua vida. Ele sempre trabalhou além daquilo que da condição que ele estava no momento, irmãos, porque, irmãos, tudo aquilo era menor do que a palavra de Deus na vida dele, a promessa de Deus na vida dele. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Será, irmãos, que tem acontecido alguma coisa com você mais poderoso do que a palavra de Deus na tua vida? Porque às vezes nós queremos parar porque acontece alguma coisa, e parece que a palavra de Deus vai perdendo o sentido. A Bíblia conta, irmãos, lá em Gênesis 41, dos 50 ao 52, preste atenção, 41, versículos 50 e 52, José estava aqui no Egito. Olha, José tinha sofrido, irmão, toda sorte de injustiça. Aí, meus queridos e amados irmãos, parecia, naturalmente falando aqui, que cada dia José ficava mais longe do sonho dele, daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E aí, irmãos, no versículo 50, está escrito que antes de chegar a fome do Egito, José teve 2 filhos. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse um ano de... Amém, igreja? Cadê a igreja do Senhor, irmãos? Chegado um tempo de quê? Que lhe deu a Asenate, filha de Pontifera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito de quê, irmãos? Porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. José estava passando os piores anos da sua vida. Mas o que foi que Deus fez com ele, irmãos? Fez ele esquecer, irmãos. Fez ele esquecer. Sabe por quê?
Porque acima de tudo ele estava olhando para o alto, porque ele tinha um sonho, ele tinha uma visão de Deus para a vida dele, ele estava perseguindo a promessa do Senhor na vida dele. Então todas as circunstâncias, irmãos, é como se ele tivesse apagando da sua memória. O primeiro filho quer dizer isso, né? Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a minha luta. Vai para o outro. E o nome do segundo filho chamou-se Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, meus queridos amados irmãos, ele está dizendo: no meio da minha luta, da minha aflição, da minha dificuldade, da minha tribulação, eu estou me esquecendo de tudo isso que eu passei, das injustiças, das prisões, eu esqueci, porque eu estava de olho na visão. Aí vem o segundo filho e ele bota dizendo assim: olha, Deus me fez prosperar no meio de toda essa aflição, essa tribulação, essa dificuldade, as injustiças que eu passei. Deus me fez prosperar nessa terra. Eu não sei como está a tua vida, meu irmão, se você está passando luta, dificuldade, mas eu quero te dizer que no meio dessa aprovação, dessa terra, Deus vai ser contigo. Aleluias! A prosperidade aqui é no sentido espiritual, vai muito mais além, irmão, do que prosperidade material. Prosperidade aqui, irmãos, é você poder manifestar a glória do Senhor, o reino de Deus através da tua vida, da tua família, é você ser abençoado pelo Senhor. Isso é a prosperidade maior que nós podemos ter, amém? Então, irmãos, aqui José, ele passou as lutas, irmãos, e venceu no meio de uma terra estranha. Então quando Deus diz: olhe, levanta a cabeça e olhe, Deus está dizendo que nós devemos olhar, irmãos, dos nossos limites, irmãos, do presente, daquilo que nós estamos vivendo no presente. Deus fala a Abraão o seguinte, versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. É daqui, da onde nós estamos. É da situação que nós estamos vivendo é que nós devemos olhar, irmãos, para aquilo que Deus tem para nós. Não é olhar pelos olhos do passado. Não. É olhar, irmão, da onde nós estamos, do momento atual. Como nós estamos vivendo agora. Onde você está, na sua condição agora. Você como profissional, você como um filho, como um marido, como uma esposa, você como um obreiro, como um líder da casa de Deus, é daí, da sua posição, que você deve olhar, da onde você está na sua vida, da situação que você tem vivido agora, é daí que você deve olhar, é daí que você deve levantar os seus olhos, não olhando para o passado. Mas é daqui, irmãos. Amém, meus irmãos? Abraão estava estéril, irmãos. E Sara estava estéril. A gente olha esse texto, irmãos, pelo olhar machista. Porque a gente sabe que os judeus eram o homem. E toda a vida a gente fala só de Sara, né? Ah, Sara era estéril. Mas você acha que Abraão com 100 anos ele ainda estava dando um caldo, irmão? Estava não, irmão. Mas ninguém fala, né? Ninguém fala. Aí só fala para a coitada da Sara. Ah, Sara é estéril. E Abraão, irmãos? Abraão também, irmão, não estava com a bola toda não, irmãos. 100 anos. Ai... E aí, meus irmãos, aqui a gente vê, irmãos, que ele já estava velho, nada de sobrenatural tinha acontecido até esse momento, né? E com ele, e nem com a promessa de um filho natural. E aí, queridos, é dessa posição que Abraão está, que Deus chama Abraão e diz: olha da posição que você está, olha de onde você está.
Olha para o teu corpo físico, olha para a tua vida, é daí. Levanta agora os teus olhos deste lugar onde está, e olha tudo aí em teu redor. É da sua posição, meu irmão, que você está vivendo agora. Então não deixe que a sua condição seja o limitador daquilo que Deus pode realizar nas nossas vidas, para a glória dele, irmãos, para a glória dele. Talvez, irmãos, a gente pode ver também pela história de Abraão, vou já concluir. Se ele estivesse olhando para o limite dele e para o limite de Sara, irmãos, não tinha acontecido nada. Mas talvez um dia, né, Abraão levantou, né? Aí Abraão levantou um pouco diferente, né? Sara, cadê Sara? Cadê Sara? Vem cá, Sara! Aí Sara corre, vixe, deixa eu ir lá, ele deve ter travado a coluna. Deixa eu ir lá, deixa eu ajudar o velhinho. Não, Sara, aconteceu um negócio aqui, vem cá, que nós vamos conversar. Vamos conversar baixinho, Sara. Aí é naquele momento, irmãos, que Deus entra com a provisão. Porque ele não ficou no limite dele, irmão. Se a gente ficar no nosso limite, irmãos, porque eu não sei ler direito, Deus não vai me usar, porque eu não sei pregar direito, porque eu não sei falar para ninguém, evangelizar. Irmãos, se a gente ficar dentro do nosso limite, Deus não vai usar nossas vidas para a glória dele, não, irmãos. Mas se a gente compreender que quem faz tudo é ele, irmãos, o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. Amém ou não amém? Você pode glorificar esse Deus esta noite? Então a gente não pode deixar que o presente, irmão, limite o nosso futuro. Não, porque agora eu estou vivendo essa situação, pronto, não posso fazer mais nada. Não, o meu sobrinho foi embora. Não, irmãos, de maneira nenhuma. A gente, irmãos, não pode limitar as nossas vidas do presente, para que a gente não possa ficar no presente e limitar o nosso futuro. Só para encerrar, abre aí em Lucas 5, do versículo 4 ao 6, Arthur. Já vou encerrar, não vou concluir tudo hoje, porque era muita coisa. É um texto bem conhecido também. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca, para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, quando Jesus diz: vamos lá para águas mais fundas para você lançar a rede, e Pedro ali, ele falou dentro da realidade dele, irmãos, do presente dele. O que Pedro falou para Jesus? Senhor, eu estou aqui cansado. Senhor, já tentei a noite inteira e não pegamos nada. O que Pedro estava fazendo, irmãos? Ele estava argumentando, os argumentos naturais que nós usamos, para que Deus não venha nos usar. Pedro estava querendo argumentar com Deus, e muitas vezes nós estamos querendo, irmãos, nos argumentos naturais. Mas Jesus estava dizendo: não, eu não estou perguntando sobre o seu presente, não, Pedro. Eu não estou perguntando se você está cansado. Eu não estou perguntando se você está decepcionado. Eu não estou perguntando se você está desiludido. Pedro, eu não estou perguntando nada disso, Pedro. Não estou perguntando nada sobre o seu presente. Eu não estou perguntando como foi a sua noite. Eu não estou perguntando se você fracassou na pescaria, Pedro. Eu não estou perguntando se você está muito cansado, meu irmão. Eu não estou perguntando se você está no seu limite. Não, de maneira nenhuma. O que eu estou falando sobre para você este dia, Pedro, Jesus falando com Pedro, eu estou falando é para você lançar as redes. Eu estou falando é para você lançar as redes e olhar para o sobrenatural. Não é para você ficar olhando para o seu natural, que está cansado, que é pescador. Não, eu estou mandando você lançar as redes e olhar para o sobrenatural. Amém, meus irmãos?
Aí, irmão, nesse momento aí, o pescador aqui, ele reage com fé. Ele reage com fé. Pedro, ele vai agir com fé, porque ele podia argumentar lá do lugar de onde ele estava. Ele poderia continuar argumentando deste lugar que ele estava, mas ele decidiu responder. Como foi que ele respondeu? Porque és tu que está dizendo, então, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu vou lançar as redes. E o resultado qual foi, irmãos? Eles pegaram uma quantidade tão grande de peixe que as redes se rasgaram. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele operou, trabalhou, creu na palavra do Senhor. É na palavra de Deus, é no sobrenatural da palavra de Deus, não é no natural, irmãos. Não é no natural, é no sobrenatural. Nós estamos falando aqui de coisas sobrenatural. Então, ouça com atenção, irmãos, e anote isso aí. No mundo espiritual, anote isso aí, no mundo espiritual, no reino do Espírito de Deus, você não conquista aquilo que você não vê. Você não conquista aquilo que você não vê. No mundo espiritual é assim. Para que eu tenha aqui, né, um marido que deixe de beber, eu tenho que estar vendo no mundo sobrenatural o meu marido ter terror da bebida, e eu crer e orar a Deus e pedir, impor as mãos e crer. Eu estou vendo aquilo. É assim, irmãos, que no mundo sobrenatural as coisas acontecem. A minha família sendo abençoada, eu já estou vendo. Só para encerrar, irmãos, sabe como foi que Deus fez conosco nesse ministério? Nos primeiros dias, irmãos, desse ministério, que nós não tínhamos congregação ainda para congregar, nós nos reuníamos na calçada da minha casa. E já no começo, Deus começou a colocar no meu coração, nós não tínhamos condição. É aquele negócio, a gente começa a caminhar com Deus, mas nem tudo vai ser conforme a gente quer, amém? Aí eu, no começo, as primeiras semanas, um mês talvez, eu disse, rapaz, nós vamos ter que arranjar um lugar para nós fazermos a igreja. Terreno, alguma coisa. Aí a primeira ideia que me veio, sabe qual foi, irmãos? Conversei com a Rosinha. Minha filha, aqui na lateral da casa, nós vamos, dessa lateral da casa todinha, nós vamos fazer a igreja aqui. A gente derruba aqui, tinha um galpão velho lá, né? Aí a gente pensava, nós vamos derrubar esse galpão velho, a gente faz aqui a lateral todinha. Tinha uma prima minha que tinha uma casa, depois da minha casa, umas 2 ruas, e não estava morando. Eu vou falar com a minha prima para a gente ver se a gente compra essa casa. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada ainda. Até o dia que Deus nos mostrou esse lugar. Mas lá no começo, Deus já me fazia olhar, irmãos. Embora a gente se reunisse na calçada da minha casa, Deus já me fazia olhar uma congregação. Mas aí, como Deus, irmãos, Ele faz muito mais além daquilo que a gente pede ou imagina, Ele nos deu esse lugar aqui. Mas para Ele nos dar esse lugar aqui, a gente teve que começar a andar com Deus. Dentro do chamado do Senhor para nossas vidas. Porque quando a gente começa a andar dentro da visão que Deus quer para nossas vidas, aí Ele vai, irmãos, nos direcionando, vai vir luta, dificuldade, mas Ele vai abençoando e Ele vai realizando em nome de Jesus. Mas isso não parou por aqui não, irmão, não estou acomodado. Sábado nós vamos estar pregando a palavra na rua. Sabe por quê? Porque tem muitas vidas para nós ganharmos, e esse ministério não vai se resumir nessas 3 congregações não. Deus tem muito mais para nós, meus irmãos. Deus tem muito mais para nós. Ainda tem muitos pastores aqui para ser levantados e cuidar de ovelha. Ainda tem muitas vidas aqui que vão ser levantadas para cuidar desse ministério juntamente com esse pastor. Mas eu creio, irmãos, que Deus esta noite está nos mandando levantar nossos olhos
para aquilo que Deus vai realizar, porque Deus vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensando. Somente os que creem digam amém, eu creio. Aplauda o Senhor Jesus.